Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, o Senhor é santo, justo, todo-poderoso. Eis aqui a Tua palavra aberta nesta noite, e o nosso clamor é que o Senhor fale aos nossos corações, que nós estejamos repletos do Senhor, que o Senhor nos instrua, nos corrija e nos ensine. Faz isso para a Tua própria glória, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o segundo cântico do Evangelho de Lucas, ele é conhecido como Benedictus, é uma palavra latina. Isso faz referência à primeira palavra que Zacarias profere no verso 68, capítulo 1 do Evangelho de Lucas, bendito. O que Zacarias está fazendo aqui é cantando ao Senhor, ele está louvando ao Senhor. Zacarias transborda a sua alegria em louvor e exaltação a Deus, porque ele vê o cumprimento da promessa do Senhor, que foi anunciada anteriormente a ele mesmo, Zacarias, por intermédio do anjo Gabriel. Se você voltar um pouco no capítulo 1, você vai ver comigo os versos de 11 a 14. E diz assim: E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Nós conhecemos muito bem o contexto do nascimento de João Batista. Apesar de Zacarias ter recebido a visita de um anjo, que lhe disse todas essas palavras, em dado momento ele não confiou tanto assim no que o anjo tinha dito. A gente sabe que Zacarias e Isabel já eram avançados em idade, e por isso talvez Zacarias não demonstrou tanta confiança que na velhice ele pudesse ter um filho. Tanto que, por conta da incredulidade, o anjo Gabriel faz com que Zacarias fique mudo até o nascimento de João. Na verdade, Zacarias só volta a falar após 8 dias do nascimento do menino. Quando a gente olha para os versos 62 a 64, a gente vê isso acontecendo. O verso 62 diz assim: Fizeram sinais, perguntando ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo uma tabuinha, ele escreveu: O nome dele é João. E todos se admiraram. Imediatamente a boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou. Então começou a falar, louvando a Deus. No momento em que Zacarias contraria o povo que está ali, o povo queria dar o nome dele ao menino, queria que o menino se chamasse Zacarias. Mas o sacerdote, então, ele contraria o povo. E ele afirma de forma enfática que ele se chamaria João. Ele volta a falar. E a sua primeira atitude não poderia ser diferente. Ele passa a louvar a Deus. Zacarias louva o Senhor com alegria, com o coração cheio de gozo, porque a promessa de Deus se cumpriu de fato. Mas eu quero chamar sua atenção para o seguinte: Zacarias não está simplesmente pronunciando um hino de louvor, um cântico, uma doxologia. Zacarias está profetizando. Olha o verso 67. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo. O texto é claro em dizer que o sacerdote Zacarias, aqui, ele é cheio do Espírito Santo. Assim como a sua esposa, Isabel, também foi cheia do Espírito Santo. Volte um pouco no texto, os versos 41 a 43, e você vai ver o seguinte: quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre.
Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Tanto Isabel quanto Zacarias só foram capazes de ver e dizer o que está relatado aqui no capítulo 1 de Lucas, porque eles foram guiados e iluminados pelo Espírito Santo de Deus. E eu concordo com o William Hendrickson, quando ele diz o seguinte, abre aspas, o cântico de Zacarias merece o título de profecia de Zacarias, fecha aspas. Isso porque Zacarias está proclamando a verdade de Deus, proclamando uma mensagem de Deus ao povo que está ali. E essa mensagem, assim como várias e várias profecias no Antigo Testamento, faz referências ao passado, ao presente e ao futuro. Nós podemos dizer que isso se trata de uma profecia, da revelação direta de Deus a Zacarias, através do Espírito Santo, e de Zacarias para o povo. De qualquer maneira, irmãos, para que a gente possa seguir a temática, nós vamos olhar para esse texto hoje como o que ele também é, o cântico de Zacarias. E olhando essa passagem como um cântico, nós podemos dividi-la em 4 partes, ou em 4 estrofes. Ação de graças, libertação, missão e salvação. Essas são as divisões desse cântico. Primeiro lugar, primeira parte do cântico de Zacarias. Então, ações de graças. A gente olha os versos 68 a 70. O cântico de Zacarias é um cântico de ação de graças. Como que a gente entende isso? Quando a gente olha a primeira expressão desse cântico, o verso 68, a primeira expressão é: bendito seja o Senhor. Essa expressão, bendito seja o Senhor, é uma expressão muito usada no Antigo Testamento para se introduzir ações de graças. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, Salmo 41, verso 13. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Salmo 72, 18. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga amém. Aliás, esse é o Salmo 106, 48. Agora o Salmo 72, 18. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, o único que faz maravilhas. Inegavelmente, esse é um cântico de ações de graças. Ele começa com ação de graças. Ele começa exaltando o Senhor Deus, o único Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus Criador, Todo-Poderoso, aquele que faz maravilhas. Zacarias começa, então, exaltando o Senhor. Mas logo na sequência do texto, Zacarias dá os motivos do seu louvor a Deus. Ele mostra o porquê ele está exaltando o Senhor. E porquê ele começa com ações de graças. Zacarias louva o Senhor, porque Deus visitou e redimiu o seu povo. Interessante que Zacarias aqui poderia muito bem estar olhando para o passado, estar dando louvores a Deus e graças a Deus por tudo que ele já fez no passado. De fato, Deus já havia visitado e redimido o povo de Israel quando eles estavam cativos lá no Egito. Quando a gente olha para o livro de Êxodo, no capítulo 4, o texto vai dizer que o Senhor se lembrou da aflição do seu povo. Ou seja, o Senhor visitou o seu povo. E quando a gente começa a caminhar pelo livro do Êxodo, a gente vai ver que Deus, com mão poderosa, tirou o povo da escravidão e os conduziu por 40 anos no deserto, até eles chegarem
a terra prometida. De fato, Deus visitou e redimiu o povo de Israel, o povo que ele escolheu e separou. Mas eu entendo que o louvor de Zacarias aqui não olha para o passado. Esse cântico começa olhando para o futuro. E assim como fez Maria no seu cântico também, que nós ouvimos no último domingo, Zacarias tem tanta confiança no poder de Deus e tanta certeza de que Deus cumpre as suas promessas, que ele fala como se Deus já tivesse visitado e redimido o povo dele. Zacarias fala dessa maneira porque ele sabe que Deus vai fazer essas coisas. Deus é fiel para cumprir as promessas dele. Além disso, Zacarias fala como será essa salvação que Deus vai trazer. Zacarias começa exaltando o Senhor, dando-lhe ações de graças. Ele fala sobre Deus visitando e redimindo o povo. E na sequência ele explica como essa salvação virá a cabo. É uma salvação plena e poderosa. E o texto aqui, ele dá a ideia de uma salvação completa. Além disso, uma salvação que terá um alto preço. O povo de Deus nunca é libertado pelo Senhor sem um alto preço, sem um custo alto. É isso que Zacarias está dizendo aqui. Deus salvará o povo dele, mas essa salvação será cara, custará um alto preço. Uma salvação que vem pelo descendente de Davi. Aquele descendente de Davi que os profetas tanto proclamaram. Isaías, Jeremias, Zacarias. Essa salvação, ela vem através da raiz de Davi. Essa salvação virá através de Cristo, o Filho de Davi, o Filho de Deus, o próprio Deus Todo-Poderoso. Cristo veio a esse mundo, meus irmãos. Ele pagou um alto preço para salvar o seu povo. Cristo foi humilhado, Cristo foi espancado, Cristo foi cuspido no rosto. Nosso Senhor enfrentou a cruz, aquela cruz romana. Além disso, Cristo suportou a ira justa do Pai. Toda a maldição que era nossa, Jesus levou sobre ele. Ele se fez maldição por nós. Aquela cruz era nossa. Aquela condenação era nossa. Porque nós nunca glorificamos ao Senhor como ele merecia. Pelo contrário, desde o nosso nascimento nós andamos longe do nosso Deus. E ele envia o seu próprio Filho para que nós pudéssemos ser salvos. É isso que ele faz. O Senhor esmaga o seu Filho na cruz. O Senhor moe o seu Filho na cruz para que nós pudéssemos ter esperança. Jesus faz tudo isso para trazer salvação, para redimir o seu povo. E é interessante olhar para Zacarias, um judeu que vivia ainda nas sombras do Antigo Testamento e que tinha um olhar ainda muito obscurecido. E Zacarias, ele consegue então se lembrar do passado, de tudo que os profetas diziam a respeito do Messias prometido, daquele que viria para resgatar o seu povo, daquele que viria para salvar o seu povo. Ele viu no presente as promessas de Deus se cumprindo, com o nascimento de João, com a gravidez de Maria. E ele pôde olhar para o futuro e proclamar a poderosa salvação de Deus que viria por meio
de Cristo. Por causa de tudo isso, Zacarias explode em louvor e ações de graças. Irmãos, que nós tenhamos esse mesmo espírito. Nós que podemos agora olhar para o passado e ver que Deus cumpriu as suas promessas. Olhando para o passado, ainda nós vemos que Cristo morreu no nosso lugar. Que Ele nos guia e nos guarda e nos faz perseverar no presente. E que no futuro Ele nos reserva a certeza da sua volta e a eternidade com Ele. Olha só, a visão de Zacarias, lá no passado, mais de 2000 anos atrás, ainda obscurecida por sombras, por coisas que ainda estavam por vir. E olha que privilégio, irmãos, a nossa visão hoje. Cristo já veio. Ele já fez tudo que o Pai ordenou que Ele fizesse. Ele veio como um de nós. Nunca pecou, se entregou na cruz, morreu, ressuscitou e vai voltar. Isso já aconteceu. E nós podemos agora nos encher de alegria. E nós devemos agora ter o nosso coração cheio de alegria por causa disso. Quando nós olharmos para a Escritura e vermos os nossos irmãos lá do passado, com a visão ainda obscurecida pelas coisas que haviam de acontecer, nós devemos nos alegrar. A nossa boca deve se encher de louvor, de cânticos de louvor a Deus, porque tudo isso já aconteceu. E nós devemos agradecer ao Senhor por isso, porque Cristo já veio e morreu no nosso lugar e nos libertou. E é exatamente isso que esse cântico vai dizer na sua segunda estrofe. O cântico de Zacarias, agora na segunda parte, dos versos 71 a 75, ele vai falar a respeito de libertação. Depois que Zacarias exalta o Senhor e bendiz ao Senhor pela salvação que Ele vai trazer ao seu povo, Zacarias vai começar a descrever como é esse processo, como isso vai acontecer. E o foco aqui, ele está na libertação do povo de Deus. Essa libertação é o resultado da redenção de que ele mesmo fala no verso 68. Deus visitou e redimiu o seu povo. E o resultado é que o povo de Deus é liberto. A morte de Cristo na cruz resulta na salvação do povo de Deus. Além do mais, ela resulta na derrota dos inimigos do povo de Deus. E quem são os inimigos do povo de Deus? Quem são os inimigos do Senhor? Satanás e seus demônios, o pecado, a morte, o inferno. Todos esses inimigos foram completamente derrotados por Cristo. A promessa de Deus para o homem caído, a promessa de Deus para o homem sem esperança, de Gênesis 3,15, se cumpriu na cruz de Cristo. E durante toda a história do povo de Deus, desde Gênesis 3 até Cristo, nós vemos uma batalha, os filhos de Deus e os filhos do diabo, a descendência da mulher e a descendência da serpente. E na cruz, a descendência da serpente foi derrotada. Na cruz, Cristo cancelou a nossa dívida. Na cruz, Cristo derrotou definitivamente os poderes das trevas. No ano de 1529, Lutero escreveu sobre essa grande vitória de Cristo. E essa vitória é tão esmagadoramente real
que nós cantamos isso até hoje. Eu quero cantar um trecho. Cantar não, que eu não estou podendo aqui. Eu quero ler um trecho desse hino, Castelo Forte, onde Lutero canta sobre a vitória de Cristo. Abre aspas. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Jesus venceu por você e por mim. Jesus venceu por nós, irmãos. E isso implica que nós também vencemos. Se Cristo venceu, quer dizer que os filhos dele também venceram. Mesmo nós passando por tantas dificuldades aqui nesse mundo, mesmo com tantos agravos que a gente passa, com tantas dores, com tantas lutas, com tantos obstáculos, com tanta injustiça, o mundo é injusto, o mundo é mau, o mundo jaz no maligno. A gente sabe de tudo isso. Tudo isso é verdade. Mas nesse mundo de trevas em que nós ainda vivemos, nesse mundo cheio de pecado, cheio de corrupção, cheio de dor, cheio de lágrimas, nós precisamos nos apegar às palavras do próprio Cristo. Lá no Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 33, nesse mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo venceu, irmãos, e nós vencemos. Apocalipse 17:14 diz o seguinte: estes, os inimigos da cruz, os inimigos de Deus, estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Por quê? É o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Cristo venceu. E nós, os filhos de Deus, também vencemos. Não é fácil, irmão. O mundo não é para amadores. Mas nós precisamos lembrar que o Cordeiro de Deus venceu. Independente do que aconteça conosco aqui. Independente do furacão em que nós estejamos aqui, Cristo venceu. E nós precisamos nos apegar a essa certeza com firmeza, para que a gente consiga perseverar até o fim. Nós precisamos continuar apegados ao Deus que luta por nós. E além de lutar por nós, Ele estende a nós a sua misericórdia. E a misericórdia de Deus é infinita. As misericórdias de Deus são inesgotáveis. Mas veja só, não fica por aí. Eu quero chamar a sua atenção agora para a abrangência da misericórdia de Deus. Eu posso falar de misericórdia aqui até o ano que vem. Mas eu quero mostrar para você como essa misericórdia de Deus, como as misericórdias do Senhor são abrangentes. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Eu quero chamar a sua atenção também para o motivo e para o propósito da libertação que vem através de Cristo. Quando Cristo morre na cruz e liberta o seu povo, Deus está demonstrando a sua misericórdia. Mas não só para aqueles que estavam ali com Cristo, aqueles que estavam aos pés da cruz, aqueles que ouviram as palavras do Senhor, não só para eles. E não só para aqueles que também viriam posteriormente. Não. Isso não se estende só depois da cruz de Cristo. Isso se estende a todos aqueles que Deus escolheu soberanamente para serem
seu povo. Isso fica evidente nos versos 72 e 73. Acompanhe comigo. Ele diz assim: para manifestar misericórdia aos nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai. O motivo pelo qual Deus demonstra a sua misericórdia através de Cristo é porque Ele é fiel. Deus demonstra misericórdia através de Cristo por causa da fidelidade à aliança. Aliança essa que Ele mesmo fez. E a aliança que o texto destaca aqui é a aliança que Ele fez com Abraão. E nós nos lembramos dos termos dessa aliança. Eu amaldiçoarei quem te amaldiçoar, eu abençoarei quem te abençoar, e em você serão benditas todas as famílias da terra. Basicamente, esses são os termos da aliança. E o que Deus fez? Ele cumpriu. Todas as promessas feitas a Abraão, o Senhor cumpriu. E Ele as cumpre de forma plena em Cristo, quando liberta o seu povo. Quando nós olhamos para essa passagem, meus irmãos, nós precisamos parar por um instante e refletir sobre a misericórdia de Deus. Desde que o homem caiu no jardim do Éden, Deus tem sido um Deus compassivo. Quando você olha para toda a história do povo de Deus e todo o plano de redenção do Senhor, você começa a ver claramente, Deus separou um povo para si. Ele preservou esse povo no Egito, no deserto, na terra prometida, no exílio, e ao longo de toda a história Deus tem preservado o seu povo. Prova disso é que nós estamos aqui hoje, no ano de 2021, falando a respeito desse Deus, desse grande Deus. O profeta Jeremias fala sobre a misericórdia do Senhor, as misericórdias do Senhor, em Lamentações. Ele afirma que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não perecermos, de nós não sermos consumidos. Por quê? Porque as misericórdias de Deus são inesgotáveis. Elas não têm fim. Neemias, orando no capítulo 9, no verso 19, ele diz que o povo de Deus foi preservado pela multidão das misericórdias, pela grande misericórdia do Senhor. Deus, através de Cristo, alcançou e libertou o seu povo misericordiosamente. E isso tem um propósito. Olha comigo os versos 74 e 75. Qual é o propósito de Deus estender a sua misericórdia ao seu povo? De conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele, todos os nossos dias. O propósito está aqui. Nós, o povo de Deus, devemos servir a esse Senhor, que de forma tão poderosa nos libertou das mãos dos nossos inimigos. Antes de Cristo, nós estávamos presos, amordaçados, vivíamos sob o jugo do pecado, da escravidão do pecado. Mas o Senhor nos libertou. Mas nós precisamos nos lembrar do seguinte, meus irmãos: o fim último da nossa salvação é a glória de Deus. Para a glória de Deus, Ele nos criou, nos libertou, nos salvou. Diante disso, diante dessa salvação, dessa libertação, o que nós temos que fazer? Como nós devemos servir a Deus? O verso 75 nos mostra. Primeiro, sem temor dos nossos
inimigos. Por quê? Já fomos resgatados por Deus. Não precisamos temer mais nada e nem ninguém. Podemos servir ao Senhor sem temor. O bom pastor está conosco. Salmo 56, 11 diz o seguinte: em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Irmãos, independente da situação, independente da perseguição, independente da injúria ou da calúnia, o Senhor já nos libertou. E nós podemos servi-lo sem temor. Sem temer nada e nem ninguém. Ele já fez isso. Nós podemos servi-lo livremente, sem temor algum. Como? Como mais? Em santidade e justiça. Nós devemos servir ao Senhor com um sentimento de pertencimento a Deus. Nós pertencemos a Deus. Nós fomos separados do mundo. Por isso, nós precisamos viver neste mundo como verdadeiros filhos de Deus. Em um relacionamento com o Senhor, de amor, de devoção. Tito 2, 11 e 12 diz o seguinte: porque a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens, nos ensinando que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piedosamente. É assim que nós precisamos viver e servir ao Senhor. Em santidade, em justiça, em devoção, em amor. Que mais? Precisamos servir ao Senhor quando? Domingo de manhã, domingo à noite, quinta-feira, Natal, Páscoa, na igreja? Não. Não existem dias específicos, não há prazo de validade para servir ao Senhor. Somos servos do Senhor todos os dias. Como filhos de Deus, vivemos para servir ao Senhor para sempre. Que nós possamos servir ao Senhor para sempre. Que a gente persevere em servir ao Senhor. Que a gente persevere em cumprir a nossa missão. Nós servimos ao Senhor e temos uma missão. Assim como João Batista também tinha uma missão. E a terceira parte deste cântico fala exatamente sobre isso. A terceira estrofe do cântico de Zacarias vai falar sobre a missão de João Batista. A partir do verso 76 e o 77. Aqui na terceira parte desse cântico, Zacarias, enfim, vai falar sobre o seu filho João. Mas por que ele não começou logo falando sobre esse menino? Se esse menino era tão esperado, se era tão aguardado. Por quê? Simples. Porque não é sobre João, nem sobre Zacarias, nem sobre Isabel, nem sobre Pedro, nem sobre Paulo, nem sobre Mateus. Não é sobre nós. É sobre o Deus Todo-Poderoso. É sobre Cristo, o nosso Salvador. Zacarias começa exaltando e louvando a pessoa certa. Deus. Deus é quem age com poder e misericórdia. Deus é quem envia o seu único filho para libertar e salvar o seu povo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É óbvio que João tem um papel importante no plano redentor de Deus. Zacarias, cheio do Espírito Santo, proclama isso e fala isso ao povo. Ele sabe da missão do seu filho. Ele ouviu da boca do anjo Gabriel. Volte um pouco no capítulo 1 de Lucas, os versos 15 ao 17, o texto diz assim: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte,
será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. E aqui em forma de cântico, o que Zacarias faz é repetir essas mesmas palavras a respeito da missão de João. Ele diz: você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, por meio da remissão dos seus pecados. João foi um instrumento de Deus. Ele proclamou o reino, pregou arrependimento, foi o precursor do rei, preparou o caminho. Mas ele mesmo sabia qual era o seu papel. E ele diz isso aos seus discípulos, lá no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 30. A frase é objetiva. Convém que ele cresça e eu diminua. Nunca é sobre nós, meus irmãos. É sempre sobre o Rei da Glória. João foi uma testemunha que preparou a primeira vinda do Rei. Que nós sejamos essas testemunhas hoje. Nós falemos do Evangelho da Graça para aqueles que estão perdidos. Que a gente proclame a mensagem de salvação do Senhor. Que a gente faça isso hoje como testemunhas fiéis do nosso Deus. Que o Senhor nos dê sabedoria para pregar o Evangelho. Força, ânimo. Que Ele nos dê sabedoria para falar dessa grande salvação, a mesma que Zacarias termina falando na última parte do cântico. Na última parte, ele vai falar sobre a salvação que vem através do Messias. Ele vai terminar reafirmando a salvação. No verso 78, ele vai enfatizar a causa e o meio pelo qual a salvação vem. A causa é a profunda misericórdia de Deus. E o meio pelo qual a salvação chegará, o Messias prometido. Aquele que Zacarias chama no verso 78 de o sol nascente nas alturas. O sol nascente nas alturas que nos visitará. E como a gente sabe que ele está falando de Cristo aqui? Quando a gente olha para a Escritura, muitas passagens, muitas expressões, como o sol nascente, a estrela, são usadas na Bíblia para falar sobre o Messias, para falar da salvação através do Messias. Por exemplo, Malaquias 4:2, mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. 2 Pedro 1:19, assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. A salvação vem pelo sol da justiça, o Messias prometido. A salvação já veio, irmãos. E eu quero concluir, quero encerrar rapidamente, fazendo um encorajamento. Eu quero que nós olhemos para esse cântico e sejamos encorajados. Eu queria que a gente refletisse sobre 3 benefícios, sobre 3 privilégios que nós, como filhos de Deus, já podemos desfrutar aqui, desse lado do céu, por causa da obra de Cristo, por causa do Messias que já veio, que morreu, que ressuscitou e que vai voltar. Primeiro, a remissão dos pecados. O Senhor nos substituiu naquela cruz, e fazendo isso, Ele pagou integralmente pelos nossos pecados. Paulo vai dizer aos Coríntios que aquele que não tinha pecado, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos nele justiça de Deus. O segundo benefício, o segundo privilégio que nós temos, a luz, por causa do nosso pecado, da nossa desobediência. Nós andávamos na escuridão, nas trevas, mas Deus enviou a luz ao mundo. Cristo nos resgatou e nos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. E terceiro, o terceiro privilégio que nós temos como filhos de Deus, e nós podemos desfrutar hoje, é como termina o cântico de Zacarias: paz. A paz de Deus que excede todo entendimento. A paz que é infinitamente diferente da paz que o mundo aparentemente nos oferece. Nós vivemos neste mundo corrupto e caído, mas nós vivemos em paz. Porque Deus nos dá a sua paz. E todas essas coisas, irmãos, nos dão certeza de que nós podemos descansar o nosso coração, deixar as nossas angústias aos pés de Cristo e trocar o nosso fardo com o fardo dele. Porque nós seremos guardados pelo nosso Senhor até aquele dia em que nós vamos vê-lo face a face. Aquele dia que as lágrimas todas serão enxugadas. Aquele dia que a dor vai deixar de existir. Aquele dia que as perdas vão cessar. Esse dia vai chegar. Confie, continue, persevere, caminhando com Cristo. Esse dia vai chegar. Que a gente confie no Senhor, irmãos, de todo o nosso coração. Que a gente se lembre, não só de comer panetone esse mês, viu? Não só de comer pernil, de montar árvore de Natal. Isso aí também é bom, mas deixa para lá. Esquece um pouco disso aí. Que nesse mês, que especificamente daqui a 2 dias, a gente se lembre que Deus entrou na criação. Deus entrou nessa criação aqui corrupta e caída, como um bebê indefeso. O Rei do universo, o Criador do universo, entrou na criação. E Ele morreu para que nós pudéssemos viver. Lembre-se disso. Ele nos perdoou, Ele nos libertou, Ele nos salvou. Ele veio e vai voltar. E a promessa é que nós estaremos com Ele por toda a eternidade. E que a gente responda então, meus irmãos, à graça do Senhor, em adoração, em amor, em serviço, em glória ao nosso Deus, que é santo, que é justo, que é todo-poderoso. Vamos orar? Senhor, o Senhor é santo. O Senhor é um Deus cheio de misericórdia. Pela sua graça nós somos salvos, através da morte substitutiva do teu Filho Jesus Cristo. O Senhor enviou o seu único Filho, Deus, para que nós pudéssemos ser salvos, perdoados dos nossos pecados, e para que nós pudéssemos ter esperança de que um dia nós vamos estar face a face com o Senhor, e com o Senhor viveremos por toda a eternidade. Que essa verdade possa aquecer o nosso coração, que a gente se lembre do Senhor, não só no Natal, mas todos os dias da nossa vida, e que a gente responda à graça e à salvação do Senhor, servindo ao Senhor sem temor, com inteireza de coração, e que a sua glória possa ser refletida na nossa vida. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.